Acelere no Enem, vem se preparar. Com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. O maior preparatório é o Acelere no Enem. Acelere no Enem, aqui a preparação é completa. E o melhor de tudo, 100% gratuito. Com Acelere é assim, se inscreveu, aproveitou, passou. O maior preparatório do Brasil pra vestibular. Acelere no Enem, está aqui pra te ajudar. Aulas presenciais e online e exercícios práticos. Tem plataformas, tem diversão, tem musicais e simulados. Tem conteúdos, tem festival com muito aprendizado. Tem monitoria pra te deixar preparado. É o maior curso gratuito que existe nesse mercado. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. O maior preparatório é o Acelere no Enem. Acelere no Enem, aqui a preparação é completa. E o melhor de tudo, 100% gratuito. Com Acelere é assim, se inscreveu, aproveitou, passou. Me pediram, eu mandei, ei, tchau, no boladão. O maior preparatório do Brasil pra vestibular. Acelere no Enem, está aqui pra te ajudar. Aulas presenciais e online e exercícios práticos. Tem plataformas, tem diversão, tem musicais e simulados. Tem conteúdos, tem festival com muito aprendizado. Tem monitoria pra te deixar preparado. É o maior curso gratuito que existe nesse mercado. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. O maior preparatório é o Acelere no Enem. Acelere no Enem, aqui a preparação é completa. E o melhor de tudo, 100% gratuito. Com Acelere é assim, se inscreveu, aproveitou, passou. O maior preparatório do Brasil pra vestibular. Acelere no Enem, está aqui pra te ajudar. Aulas presenciais e online e exercícios práticos. Tem plataformas, tem diversão, tem musicais e simulados. Tem conteúdos, tem festival com muito aprendizado. Tem monitoria pra te deixar preparado. É o maior curso gratuito que existe nesse mercado. Vem se preparar, com a gente você... Fala, acelerados, boa tarde. E aí, como vocês estão? Estamos chegando ao final de agosto. Vocês estão bem nessa reta final de agosto? Eu estou passada que nós já estamos no final do mês. Não esperava que fôssemos chegar em agosto, no final de agosto tão rápido. Eu tenho memórias de agosto chegando sempre, demorando sempre para passar uma eternidade, né? Eu sempre falava que era agosto de Deus, porque só terminava quando ele bem queria. Mas esse ano eu tive a sensação que agosto voou, que ele foi ligeirinho, passou que eu nem senti. Já estamos aí na última semana, né? Bem dizer, de agosto, já é 24. Semana agosto já fim daí mês que vem, ou semana que vem, já vamos entrar em setembro. Veja só, que loucura. Voou. Olha aí, ó. Ela tá dizendo que sábado é o aniversário dela. Meu aniversário tá chegando também, gente. Faço aniversário dia 7 de setembro. Eu acho que é capaz, inclusive, de eu nem ver vocês no meu aniversário, porque vai cair numa segunda. E aí, fazendo jus à minha profissão de historiadora, eu nasci no dia da independência do Brasil. Aí sempre é feriado. Então, provavelmente aqui no Acelera é capaz de nem ter aula. E aí, a gente só vai se ver na outra semana, tá vendo? Mas eu quero os meus parabéns. Me deem parabéns. Tá? Olha, o Tati fazendo aniversário amanhã. Muitas pessoas fazendo aniversário nesse segundo semestre, né? Alice dizendo que setembro vai passar voando. Eu acho que também vai passar voando. Normalmente setembro vai ter essa sensação que passa voando. E aí tem o feriado também, né? De 7 de setembro. Aí também coopera para que ele passe rápido. E aí, gente, ó, agosto voou, setembro vai passar voando. Quando vocês verem outubro e quando vocês verem prova do Enem. Então a gente tá aí já
na reta final, viu? Reta final para vocês darem aquele gás maroto, concluírem aí o conteúdo de vocês de estudo. É a hora que vocês não podem estar perdendo nenhuma monitoria. E quando eu digo nenhuma, não é somente minha, é de todos os professores da tarde. Porque a gente fica resolvendo questões com vocês e esse é o momento principal para vocês meterem mola aí na resolução de questão, viu? É a hora que vocês têm que praticar muito, principalmente questões daquelas disciplinas que ficaram um pouco defasadas, algumas matérias que você, poxa, vacilei nessa matéria, naquela outra. Com as questões vocês conseguem dar uma corrida aí, dar uma praticada bem legal, pegar alguns macetes que ajudam vocês na resolução da prova. Então aí, ó, pelo amor de Deus, não perde as monitorias, não perde de fazer as fichas pós-monitoria, que sempre Samuel tá botando lá no Drive para vocês, tá? O linkzinho para vocês acessarem com as questões, com o conteúdo da monitoria. Então não perde, pelo amor de Deus. Né? A Alice falou que tá morrendo de medo do Enem, não precisa ter medo, não precisa desesperar, tá? O que a gente precisa agora é manter a calma, manter o equilíbrio, manter a disciplina, manter aí o foco, tá? Não tenham preguiça, gente. Dá esse gás final, dá essa esticada. Eu sei que é cansativo, mas veja bem, é melhor a gente dar essa esticada agora, a gente dar esse gás e passar esse ano, né? Sofrer mais um pouquinho aí, uma sofrida final, mas passar esse ano, do que ter que voltar ano que vem passar mais um ano estudando, né? Não que você não vá estudar ano que vem, porque você passando você vai ter que estudar, inclusive, outros assuntos. Mas não é melhor se esforçar agora, planejar agora, se organizar agora, tampar os buracos que estão faltando e passar logo de uma vez? Então, não desespera, não desiste agora, tá? Luí tá perguntando como é que tem calma. A calma, ela vem como resultado do estudo de vocês. Quando vocês vão estudando, vão lendo, vão resolvendo questão, tudo isso aí vai trazendo confiança para vocês, vai ajudando vocês a irem ganhando aí calma, tranquilidade para responder as coisas. Flavinha, cadê não? Ellen, tá esperando dia 17 de outubro para colocar eles em prática e depois só em novembro. Colocar aqui em prática, perdi aí, porque subiu, acho que eu não vi. Flavinha quer saber se tem algum retorno da plataforma. Era bom ter esse acesso para conseguir pegar os conteúdos por lá. Então, Flavinha, a gente ainda não conseguiu voltar com a plataforma, infelizmente. Mas aí a gente tá botando lá o link do Drive aqui mesmo no YouTube. O link para vocês. Eu acredito que também tá sendo colocado lá no WhatsApp, para quem tá no WhatsApp. Quem não tá, aproveita para vocês entrarem no grupo, para poder vocês pegarem aí o conteúdo, tá? Então vamos embora, pratiquem redação, viu? Aí, ó, estão falando, Ellen, Ju falando aí da redação, simbora praticar redação. Júlia dizendo pra se ferrar em exatas. Vai não, Júlia, calma, respira. Vem-se embora, ó. Normalmente, os últimos conteúdos que a gente trabalha são os conteúdos que mais vão estar na prova do Enem de vocês. Então, não deixa pra depois. Participa das aulas, participa das monitorias. Fiquem firmes e fortes, tá? Que vocês vão dar conta. Eu confio em vocês. Vocês evoluíram muito do início do ano pra cá. Vocês têm amadurecido bastante aí com os conteúdos. E a gente vai ver o resultado disso aí no final do ano. Tá bom? E hoje, pra gente continuar nessa luta, nessa garra, nessa vontade de vencer o Enem, nós iremos trabalhar em indústria. Prof, a gente não trabalhou já em indústria? Mais ou menos, né? A gente trabalhou industrialização na perspectiva da história, né? A gente viu história e trabalhou ela na perspectiva de história. E hoje eu trouxe as indústrias para vocês entenderem aí, trabalhando de fato na perspectiva da geografia. Porque eu não trouxe junto, por mais que quando eu vim trabalhando industrialização em história, eu trouxe muita coisa de geografia relacionada, e hoje, querendo ou não, a gente vai acabar associando com algumas coisas de história. Mas porque eu não deixei uma única aula de indústria? Fiz questão de trabalhar em indústria 2 vezes de maneira separada. Porque a gente vai ter tópicos bem diferentes de um para o outro em alguns pontos. Então, o que é que eu fiz? Eu trabalhei coisas diferentes na aula de industrialização, focada em história, e a gente trabalha agora em indústria focada em geografia, trabalha coisas que a gente não trabalhou na outra aula, que é a ideia de Taylorismo, Fordismo, Volvismo, Toyotismo, tá? Vamos revisar de novo, assim, as revoluções industriais, indústria de base, bens de consumo. Então, vai ser bom, porque quem
assistiu a aula anterior, né, já faz um tempinho, vai conseguir relembrar e pegar mais novos macetes, vai reforçar o conteúdo e ver ele por outra perspectiva. E quem perder a aula de industrialização com história não vai perder a indústria como um todo, pegar aqui o conteúdo e, bom, é um assunto que sempre está presente na prova de vocês, tá bom? Então, a gente vai começar aí trabalhando o básico, né? O mapinha só para vocês verem que hoje ele tá comprido, tá? Nós temos muitas coisinhas hoje para trabalhar com vocês. E a gente vai começar aqui com o básico, né? Vamos trabalhar a indústria, mas primeiramente, o que é indústria, né? Pra gente trabalhar a indústria, entender o que danada é isso. Ó, quando eu tô falando de indústria, eu tô falando aqui, a ideia é trabalhar uma atividade econômica, tá bom? Essa atividade econômica, ela vai ser responsável pelo processo de transformação de matérias-primas, tá? Deixa eu mudar aqui, ó, só para ficar mais fácil. Pronto. Fica muito grande. Foi. Então, ó, quando eu falo de indústria, eu tô falando de uma atividade econômica que vai trazer a transformação de matérias-primas em produto. Então, eu tenho a matéria-prima e eu preciso transformar ela em um produto. Isso a gente vai chamar de atividade econômica, está relacionada exatamente ao que é a indústria. E como é que a gente transforma essa matéria-prima ela em produto, tá? A gente normalmente vai estar usando trabalho, a gente vai estar trabalhando a ideia das máquinas, de energia, de tecnologia, de capital, tá? Então, isso vai ser indústria, tá? Essa atividade econômica que vai transformar essa matéria-prima em produto, utilizando trabalho, força de trabalho, máquina, energia, tecnologia e capital. E aqui eu coloquei para vocês entenderem, né? Que a gente vai trabalhar, inclusive, alguns setores, né? Tem setor primário, secundário. E aí eu trouxe aqui para vocês entenderem mais ou menos o processo dessa indústria, né? Então, eu tenho um setor primário, tá? Para poder viver esse processo de transformar matéria-prima em produto. Então, eu tenho um setor primário, que é aquele que vai fornecer a matéria-prima. Eu tenho a indústria, que vai ser esse papel de transformar essa matéria-prima em quê? Em um comércio, em um serviço, e aí a indústria vai, transforma essa matéria-prima em um produto, e esse produto vai ser enviado, né? Vai ser distribuído e comercializado. E aí ele pode ser feito exatamente como comércio ou como produto, tá? Então, eu vou ter aqui um exemplo para vocês entenderem mais fácil. Eu tenho um petróleo. O petróleo é minha matéria-prima. E aí ele vai passar pela uma indústria. Qual a indústria que vai passar ali o petróleo? Pela indústria petroquímica. E aí, no final desse processo, vai gerar um produto. Que produto vai ser esse? O plástico. Esse plástico aqui, ele vai ser feito, né, através da indústria petroquímica, que aí vai passar pela indústria de bem de consumo, vai virar uma embalagem e vai chegar até o consumidor. Então, mais ou menos esse processo que vai ser vivido, tá? Deu para pegar aqui o que é uma indústria? E confirma, tá bom? E aí a gente vem para essa ideia do que seria essa indústria de base, essa relação de bens de consumo. E eu coloquei aqui para vocês. Ó, quando eu trabalho em indústria de base, estou falando sobre quando a gente vai produzir bens para outras indústrias. Eu estou produzindo algo para uma outra indústria. Por exemplo, eu vou trabalhar na questão extrativa. Então, o que é que eu consigo extrair de matéria-prima, né? Eu tenho petróleo, eu tenho carvão, eu tenho madeira, eu tenho o processo aí de mineração, tá? E aí eu vou ter os bens intermediários, vou fazer esse processo de intermediação, que aí vai ser uma metalurgia, uma siderurgia, uma petroquímica, né? A formação ali, o processo de cimento, de energia, que vai transformar esse produto extrativo. E aí eu gero depois ele em um bem de capital. O que são os bens de capital? Vai ser as máquinas, os equipamentos, toda a infraestrutura que vai ser utilizada. Isso é quando a gente vai trabalhar indústria de base. E o que vai ser os bens de consumo? É aquilo que vai estar destinado ao consumidor final, aquilo que está destinado para chegar para um destino final. E aí eu vou ter bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis. Quando eu falo de bens de consumo duráveis, eu estou trabalhando ali eletrônicos, móveis, joias, automóveis,
Vou até marcar aqui o automóveis e até os próprios eletrônicos, né? Porque eles estão aqui como duráveis, mas a gente tem visto que cada vez mais é um durável menos durável, né? A gente tem visto que cada vez mais eles têm sido feitos para não durar tanto quanto duravam antigamente. Essa é a realidade. E aí eu tenho os semiduráveis, que aí são aqueles que vão durar um tempo de utilidade grande, mas não vai durar ali normalmente 20, 30 anos, né? Que vai ser o caso de roupas, calçados, utensílios, né? Então vão ser esses duráveis que, dependendo de como a gente utiliza, né? Obviamente, ele pode durar mais ou menos. Talvez alguns aí de vocês tenham até roupinhas de vocês de quando vocês eram bebês, porque a mãe e o pai de vocês guardou de recordação. E é algo semidurável, mas que tá aí talvez já há quase 20 anos com você. Mas que você obviamente não use, que não dá mais em você, não cabe. Então é semidurável, porque, né, chegou uma hora que não cabe. Isso, Lude, é obsolência programada. Os produtos já são feitos para não durarem tanto. Já são feitos com um tempo de vida útil, né? E aí a gente tem os não duráveis, que é aquilo que não dura muito, né? Não dura muito. Que é a questão de medicação, né? Até porque tem validade, alimento tem validade, perfumes, cosméticos, que é o que a gente acaba comprando, e até que, por mais que ele dure muito tempo, o perfume, se eu deixar guardado, ele bem guardado, no lugar escuro, fresco, enfim, ele vai durar mais, mas normalmente a gente não compra um perfume para deixar ele guardado na estante. A gente compra um perfume para usar. Então a gente vai usando e ele acaba. Né? Então, eu acho que no máximo aí o perfume de vocês pode durar um ano. Se vocês tiverem mais de um perfume, acaba que eu acho que dependendo da quantidade de perfumes que você tem, ele até dura um ano. Mas normalmente são bens que a gente não compra para durar, né, tanto tempo, que a gente utiliza com bastante frequência. Então, vão ser os bens não duráveis. Tropa Bic, exceto as roupas masculinas, pode ter certeza que o pai tem uma camisa que dura uns 20, 30 anos com ele. Isso é verdade. Talvez a camisa esteja aí sem uma linha, com um buraco de uma traça, esgalçada, o pescoço é arreganhado já, assim, tanto usar, fica nem mais prendendo no pescoço. Provavelmente. Mas continua usando, né? Nem que seja para ir para academia, né? Que homem também tem dessa, né? Quando a camisa ela já tá já destraçada, ele faz, então agora ela vai pro lixo? Não, porque nem para doar presta mais. Aí ele faz, vou pra academia e vou treinar com a camisa, né? Homem ele é assim. Mas é desse jeitinho. Tem gente que depois pega até a camisa e transforma em pano de chão, mas não dá fim, né, minha gente? Já viram essa? Tem gente que pega a camisa não dá pra usar mais, nem pra academia mais o homem consegue usar. Aí ele pega e faz a camisa de flanela pra limpar o carro, de pano de chão, né? Tem essas aí. Lude. Aí é sermão de vaca demais. Eu concordo. A certo ponto. Mas, às vezes não é nem sermão de vaca, né? Porque normalmente vocês, homens, que estão aí, vou definir um pouco vocês não ligam tanto, normalmente não ligam tanto para coisas quanto nós mulheres. Somos mais zelosas, mais cuidadosas com certas coisas. Nós nos importamos mais com a nossa visão. O homem não, tipo, o homem tá tipo, tô nem aí que vão pensar em mim, eu tô vestido, pô, eu tô saindo, o que importa é que eu tô indo executar o planejamento. Não importa se a camisa tá bonita, tá feia, tá bufeta, se não tá, só o que importa é que eu estou indo, né? Tem essa aí. Olha, eu tenho uma camisa minha que era da Lacoste, o símbolo da Lacoste. Já foi-se embora, porém, ela ainda é muito bonita. Tá vendo? Tem um apego, tem um apego. Olha aí. Eu não vejo o Gabs no Insta todo rasgado, não. Gabs, no caso, é Gabriel, ainda bem, né? Ainda bem, Gabriel, pelo menos no Instagram tá parecendo todo rasgado, tá vendo? Tá tendo um zero, tá tendo um zero. Ó, Maria Aparecida. Eu tenho perfume desde 2023, nem sei se presta, mas ainda tem um resto ainda. Mas ele só tem porque você não tá usando ele todos os dias desde 2023, senão ele já tinha acabado. Porque a bexiga é 5 litros de perfume, é? Não, vocês estão deixando guardado. Então, cara, não deixa. É um bem não durável, né? Você tá fazendo ele durar, mas ele não foi feito para ter uma vida útil tão grande, né? Então a gente acaba tendo aí essa ideia. Eu acho que a gente aí, vocês conseguiram entender, diante aí da conversa de vocês, o que é bens de consumo, né? Então tá tudo certo. E aí, a gente vai para as revoluções industriais agora, tá? É que ele é do Boticário, prof. Ah, entendi, Maria. Sob controle. E aí, ó, nós vamos ter aqui as revoluções industriais. Beleza? Primeira revolução industrial,
A gente trabalhou ela já, vamos reforçar. Ela fica ali, né? Ela inicia lá na Inglaterra, no século XVIII. Vai ser aquela energia que vai ser trabalhado na ideia da energia do carvão mineral, né? O que vai marcar a primeira revolução industrial é a famosa máquina de vapor. É aqui nessa primeira revolução industrial que nós vamos ter o processo de mecanização, de fábrica, que começa a surgir ferrovias, que nós vamos ter aquele crescimento urbano. É aqui que nós vamos começar a ter o trabalho assalariado e a ideia do aumento da produtividade, tá? O carvão mineral vai ser muito importante para que a gente consiga ter essa ideia da localização das primeiras indústrias, tá? Então, normalmente, ó, onde tinha carvão mineral era mais fácil vocês encontrarem as indústrias. Nós vamos ter, por exemplo, até tá aqui, ó, as bacias, vou chamar de bacias carboníferas, tá? E também vai estar relacionado com o processo de urbanização, vai ter essas bacias carboníferas, crescimento aí das fábricas e aí, consequentemente, também essa relação aí do processo, né, de urbanização, esse crescimento aí urbano. E aí, nós vamos chegar na segunda revolução industrial, que já vai ser no final ali do século XIX até o início do século XX. Aqui as principais energias que nós vamos ter vai ser a questão do petróleo e a eletricidade. Então, na segunda revolução industrial, o que é que vai chamar bastante a atenção de vocês, para vocês lembrarem mais facilmente? É aqui que a gente vai ter o setor destacado para o automobilístico, né, para os carros, para o químico, para o siderúrgico, para o elétrico, né, tanto que uma das energias é a eletricidade. Então, aqui também, nessa segunda revolução industrial, a gente vai ter um crescimento da produção, então a gente vai ter uma produção em maior escala, a gente vai estar tendo aqui um processo de expansão dos transportes, as grandes empresas começam a surgir aqui e também a ideia da ampliação do consumo, né, das pessoas estarem consumindo ainda mais. E aí chegamos na metade do século XX com a terceira revolução industrial, que é aqui que a gente vai ter o processo da informática, da robótica, da biotecnologia, né? Aqui começa a questão da internet, da automação, as telecomunicações. Aqui a produtividade que começou a ser trabalhada lá na primeira revolução, ela cresce ainda mais. Aqui eu vou ter a integração mundial, aqui eu vou ter a globalização, tá? A redução da necessidade do trabalho manual, o que também pode causou, né, bastante desemprego, né? Agora a gente tem aí muitos trabalhos sendo feitos através, sem ser pela mão humana, né? Pela mão manual mesmo, e sim pelas máquinas executando funções que nós conseguimos fazer. Até que a gente chega na Revolução Industrial, que a gente chama de Indústria 4.0, né? A quarta Revolução Industrial, que é o nosso querido século XXI. A gente já consegue trabalhar com essa quarta Revolução Industrial em muitos lugares, que é o surgimento das IAs, né? Da inteligência artificial, internet das coisas. Então, agora a robótica, que já surgiu na terceira Revolução Industrial, ela agora é ainda mais avançada, tem a ideia dos sistemas inteligentes, da Big Data, né? O cloud aí, o ChatGPT para vocês. Então, aqui a gente vai ter as fábricas inteligentes, essa ideia de conectividade rápida, de uma automação avançada, aonde a gente também vai estar tendo, ó, bem preocupante, o desemprego, muitas vezes estrutural. Lembra que aqui na terceira eu já marquei para vocês, ó, redução da necessidade do trabalho manual. E aí eu falei que começava o quê, ó? Desemprego. Quando a gente chega aqui na quarta revolução industrial, a gente vai trabalhar essa ideia do desemprego estrutural, porque muitos empregos que antes precisavam do ser humano para ser feitos não precisam mais, porque a tecnologia ela consegue fazer, tá? Então, acaba que tem esse desemprego aí estrutural. Prof, vai liberar o mapinha? Vou liberar o mapinha. Não se preocupem, tá? Vou liberar um mapinha para vocês, sim. E aqui, ó, um ponto importante para vocês. Anotem essa aí, tá? Anotem que aqui vai ser importante para vocês.
trouxe aqui as formas de organização do trabalho para vocês. Trouxe 4 aí que nós não podemos deixar de falar, que é o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo e o Volvismo. O que é o Taylorismo, perdão? Taylorismo tem esse nome por causa de um carinha que se chama Frederick Taylor, criador, né, desse processo de organização de trabalho, que é uma organização mais científica do trabalho. Aqui, vai ser onde a gente vai começar a ter essa ideia da organização científica do trabalho, aonde vai se ter agora um controle do tempo e dos movimentos que são feitos. Aqui eu vou estar trabalhando a divisão das tarefas e a especialização. Então, eu vou dividir quem cada um vai fazer o quê. Você vai ser especialista na função que você foi determinado para fazer, tá? E qual vai ser o objetivo aqui do Taylorismo? Aumentar a produtividade, tá? Então, o Taylorismo surge lá nos Estados Unidos com o Frederick Taylor, com esse objetivo de aumentar a produtividade. Vai ser o que a gente vai chamar de forma de organização científica do trabalho. Beleza? Então, aqui a gente vai ter a ideia também do funcionamento do comportamento do trabalhador, tá? Na racionalização da produção, no controle de tempo, vai ser o importante aí para vocês. E aí vem o Fordismo, tá? Fordismo, ele vai vir por conta de Henry Ford. Aqui a gente vai começar com o processo de linha de montagem, as famosas esteiras. Todo mundo aqui já deve ter visto algum corte de algum filme de quem? Dele mesmo, Charlie Chaplin, né? Não tem como não falar aí desse processo de revoluções industriais sem falar dele, né? Temos filmes clássicos aí dele trabalhando exatamente essa mentalidade, dessa linha de montagem, dessa ideia da produção de massa, né, da padronização dos produtos, aonde a gente agora vai trabalhar a ideia de ter grandes volumes e estoques elevados. Então, eu não pego o produto e Ludmilla comprou um carro, e aí eu vou pegar e vou produzir o carro para entregar a Ludmilla. No Fordismo, não. Eu pego o modelo de um carro, faço zilhões desse modelo desse carro e faço grandes estoques desse carro. Quando a Ludmilla vir pedir para comprar um carro, vir comprar um carro comigo, eu já vou estar com o carro pronto só para entregar a Ludmilla. Essa é a ideia do Fordismo, tá? O Fordismo, gente, ele vai estar relacionado muito fortemente à ideia da organização racional do trabalho, tá? Então, lembrem, Fordismo, padronização de trabalho, de padronização de volume, de estoque, de produção, de consumo em massa, tá? Só para vocês associarem aí. No final das contas, o Fordismo... Eita, o cabelo aqui, ó, prendeu? No final das contas, o Fordismo, ele vai acabar incorporando os princípios de racionalização do Taylorismo. Só que ele vai, além de incorporar isso, ele vai acrescentar algumas coisas, que vai ser a ideia da linha de montagem, tá? E a ideia da mais produção de massa. Só para vocês associarem, tá? Conseguirem lembrar mais facilmente a diferença do Taylorismo com o Fordismo. No Taylorismo, a gente não tem linha de montagem, a gente não tem produção em massa, tá? Já no Fordismo, sim. Beleza? E aí temos o Toyotismo, surge lá no Japão, tá? Especialmente ali a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Vou botar até aqui para vocês, ó. Tá vendo que não tem como, é geografia, mas a gente trabalha a história pós Segunda Guerra, que surge o toyotismo, tá? Vai estar associado a um carinha chamado Talish Orinon. Não precisa decorar o nome não, tá tudo bem, tá? Ela vai surgir, né, o toyotismo, como uma alternativa às limitações de produção do Fordismo, né? O Fordismo vai ter, querendo ou não, algumas limitações. Sim, o Fordismo está relacionado a Henry Ford. Exato. Tá até aqui embaixo aqui, ó, para vocês associarem no mapinha. E aí, o toyotismo, ele vai vir com essa ideia da flexibilidade
produtiva, tá? A gente vai ter aqui uma ideia de produção conforme a demanda. Então, agora, ó, o Totem vai olhar para o Fordismo e vai dizer, pô, esse negócio tá produzindo em massa, de ter grandes volumes de estoques elevados, não tá legal. Então, a gente vai receber a demanda e a gente vai produzir de acordo com essa demanda, tá? Então, eu vou ter um estoque, mas eu vou ter um estoque reduzido, e a minha ideia do just in time, tá? Não sei se vocês lembram, mas o just in time ele vai vir como essa alternativa aí, como essa estratégia de produção, que basicamente os produtos eles vão chegar, os componentes dos produtos eles chegam no momento que é necessário para a produção. E isso faz com que eu não precise de grandes estoques, assim como no Fordismo. Então, no Fordismo, eu produzo muito, armazeno, para daí vender. Já no Toyotismo, eu tenho a demanda, daí eu produzo, daí eu entrego. Tá? Deu para pegar a diferença do Fordismo para o Toyotismo? Vou repetir, ó. No Fordismo, eu produzo muito, eu armazeno e aí eu vendo. Já no Toyotismo, eu recebo a demanda, aí sim eu produzo e aí eu entrego. Eu recebo a demanda, depois eu entrego. Beleza? Então, aqui no Toyotismo, vai fazer com que eu consiga ter uma maior variedade de produto e que eu também acabe tendo trabalhadores mais qualificados, tá bom? E aí a gente vem para o último aqui, que é o Volvismo. Talvez de todos esses, o Volvismo é o que vocês não ouvem falar tanto, mas eu achei importante trazer para vocês. O Volvismo, ele vem lá associado à Suécia, lá na década de 70, tá? Aonde a proposta aqui vai ser que a gente valorize mais o trabalhador, que é o que a gente não via acontecendo em nenhum dos outros processos de trabalho, né? Então, no Volvismo, eu vou ter essa ideia da valorização do trabalhador, onde eu vou trabalhar a ideia de dar maior autonomia para ele, de qualificar esse trabalhador, de dar para esse trabalhador melhores salários, melhores condições de trabalho, trabalhando aí a ideia da flexibilidade, do foco na qualidade de vida, tá? Então, normalmente, no Volvismo, a gente vai associar o seguinte, eu tenho o trabalhador valorizado e esse trabalhador ele vai ter mais autonomia e mais qualificação, resultando aí numa maior produtividade, tá? Então, o Volvismo aí, ele foge bastante, né, do Taylorismo, do Fordismo e do Toyotismo. Shirley, isso em meados de 14, né? Não, o Volvismo é em meados da década de 70, tá? E aí aqui, ó, 5 conceitos aqui importantes para vocês, para poder vocês lembrarem. Just in time, eu já expliquei para vocês, que é essa ideia da produção e entrega no momento necessário, né, para a gente evitar grandes estoques. Desemprego estrutural. Deixa eu beber água, minha garganta hoje tá pegando, viu? Hoje eu falei tanto nas aulas da manhã, falei a manhã toda. A bichinha chega lá travando, coitada. E olha que hoje ainda é segunda-feira, viu? Eu vou dar aula em todos os turnos até sexta. Ela que se sustenta, muita água. Vou ficar com a imagem de Stephanie na minha cabeça todos os dias dessa semana. Pra eu lembrar de beber água durante todas as aulas, não apenas aqui no Acelere. E aí, desemprego estrutural. Quando eu falo de desemprego estrutural, eu tô trabalhando aqui, o desemprego eu também já falei esse conceito para vocês lá em cima, tá? Que é causado por mudanças tecnológicas, né? Então, quando eu tenho as mudanças tecnológicas, os avanços tecnológicos e a forma de produção, isso faz com que determinadas funções elas acabem sendo substituídas. Então, isso vai ser o desemprego estrutural. Globalização, também já falei para vocês aqui em cima, tá? Só para vocês associarem essa integração aí econômica mundial com produção e mercados animais interligados. Isso, Shirley. Ah, tá, Fordismo, show, isso mesmo. Olha, tá estudando aqui nos livros, muito bem, tá vendo? Eu gosto assim. Vocês aqui, ó, ouvindo a aula, lendo os livros, estudando, vai associando. Coisa linda de se ver, tá vendo vocês? Aí a gente tem o DIT, ainda não falei do DIT, que é a divisão aí internacional do trabalho. O que vai ser o DIT, gente? O DIT é muito importante para vocês, tá? Não esquece.
Divisão Internacional do Trabalho. É o processo de distribuição das etapas da produção. E eu vou dividir esses processos entre países e regiões, tá bom? Tenho aí o processo do DIT, por exemplo. A gente vai ter o seguinte: com a globalização, a gente vai acabar, né, se tornando mais comum as empresas dividirem essas etapas de produção pelo mundo. Por quê? Porque elas vão estar buscando alguns objetivos. Que objetivos são esses? Menor custo, né? Economizar, né? Que é importante. Vão estar buscando mão de obra, vão buscar matéria-prima, infraestrutura, mercados consumidores para essas empresas, incentivos fiscais. Vão também querer uma proximidade logística, né? Para envio e recebimento de produto. Então, isso faz com que, com a globalização, a gente precisa cada vez mais estar mais articulado nas redes. Então, essa divisão do trabalho coopera muito nisso, tá? Então, ela vai estar associada a esse processo de globalização. Desterritorialização da produção. Que danado vai ser isso? Vai ser esse processo, quando a gente faz esse processo de fragmentar. Então, eu vou fragmentar e eu vou começar a distribuir as etapas produtivas em diferentes territórios. A gente vai chamar isso de desterritorialização da produção, né? Uma bela de uma palavra aí, um belo de um trava-línguas. Empresas transnacionais também costuma aparecer bastante na prova de vocês essa palavra. Que danado é isso? Se aparecer, vocês vão lembrar que são empresas que vão atuar ali em vários países. Então, eles vão distribuir o capital, a produção, as decisões, tá bom? Em vários países. E a dispersão industrial. O que é dispersar? É espalhar. Então, quando eu falo de dispersão industrial, eu trabalho o espalhamento das atividades industriais pelo território, tá? Só que, apesar dessa atividade industrial ela estar espalhada pelo território, eu não perco a concentração do capital e das decisões, diferentemente das empresas transnacionais. Deu para pegar a diferença? Na transnacional, eu atuo em vários países, mas eu distribuo tanto a produção, quanto o capital, quanto as decisões. Na dispersão industrial, não. Eu espalho as atividades industriais pelo território, mas eu não perco a concentração do capital e as decisões. Beleza? E aí, quais são os fatores? Eu já entendi, prof, que a senhora falou que esses territórios eles vão ser espalhados, né, pelas regiões, pelos países, mas o que é que faz eu escolher, né, essa localização industrial? Vou abrir uma indústria, eu vou abrir essa indústria aonde? Como é que eu tomo essa tomada de decisão? E a gente vai ter alguns pontos importantes. Eu posso tomar essa decisão porque, de acordo com a matéria-prima que a minha indústria precisa, então, se ela precisa de uma matéria-prima que eu vou encontrar muito em determinada região, é mais provável que eu fique ali mais perto daquela região por causa da facilidade com a matéria-prima. A questão da energia, tá? Aonde eu também vou ter uma boa mão de obra, que inclusive seja uma mão de obra barata. A questão de transporte, quando eu tiver essa indústria, eu vou estar com o produto pronto, como é que vai ser? Eu vou pegar esse produto e levar ele, transportar ele para o destino final, então isso é levado em conta. Esse mercado consumidor, né, onde esse produto ali está, onde essa indústria está, vai ser uma região onde vai ter um mercado consumidor para esse produto que essa indústria vai fazer? Se tiver, é um ponto levado em consideração. O capital, a infraestrutura, né? A questão do incentivo fiscal, de imposto, de tudo, isso também vai ser ali observado, assim também como a tecnologia e comunicação. Obviamente que esses fatores, eles podem mudar ao longo do tempo, tá? Por exemplo, há anos atrás a gente não se preocupava com tecnologia, a gente não se preocupava tanto com logística, né, interrelação a transporte. Então, com o tempo, a gente tem que se preocupar com tecnologia hoje em dia, a gente tem que se preocupar com logística. Nós temos que nos preocupar com a mão de obra, com o mercado, com incentivos fiscais, porque isso pode ser fatores realmente decisivos na hora de avaliar se aquela indústria ela vai estar na localização correta ou não. Porque fazer uma indústria, colocar ela no lugar incorreto, pode fazer com que ela vá falir, né? Ela não gere renda. Então, isso tem que ser realmente bem avaliado. Aí, ó. Quando vocês forem ter aí uma empresa, forem construir a empresa de vocês, aí vocês já sabem, tá? Que vocês têm que levar aí esses pontos em consideração. E por que eu já estou falando isso, né? Quando vocês forem construir a empresa de vocês. Porque um fato é fato. Todo mundo aqui está estudando para passar para o Enem, todo mundo aqui está se dedicando, está estudando para ser aprovado, mas
Além de estar estudando, vocês são seres pensantes, cabeças pensantes, não é mesmo? Por isso que vocês estudam. E todo mundo tem boas ideias. E aí vai que você tem uma boa ideia de abrir uma indústria, né? Ou você pode ter várias outras ideias. Mas qual vai ser a diferença? É que todo mundo vai ter ideias. O problema é que só quem age vai conseguir fazer essa ideia sair do papel. Só quem age vai de fato conseguir transformar aí o seu futuro. Então, dando aqui uma pausa nessa ideia de fatores de localização industrial, eu queria lembrar vocês que o Enem tá aí, tá chegando, a gente falou disso no início da aula, mas nosso sucesso ele vai além de passar na prova do Enem, né? Ele vai depender do que a gente tem feito hoje. E aí, vocês já conhecem o programa da Escalada? Vocês sabem que a gente tem parceria com o Sebrae, né? Que ele é o nosso patrocinador aí oficial. E o Escalada, ele foi feito aí pelo Sebrae nessa perspectiva de dar para vocês uma visão prática que muitas vezes não nos é ensinado, né? Que foge ali do conhecimento mais teórico. E a gente já sabe que o ciclo 2026 está sendo fechado, tá acabando e vocês não podem ficar de fora. Samuel vai colocar aí para vocês um QR Codezinho aqui na tela em algum dos lados. Então vocês depois tiram um print da tela. No final da aula, lê esse QR Code, tá? Para vocês aprenderem, verem mais sobre o Escalada, ver como funciona, ver como é que o Escalada pode ajudar o futuro de vocês, mas não deixem de acessar aqui o QR Code, de ver mais, de conhecer mais sobre o Escalada, tá? Com essa parceria aí da gente super legal com o Sebrae. Beleza? E aí, além disso aqui, ó, indústria aí, sociedade. Beleza? Vejam bem. Eu botei aqui para vocês também associarem a coisas importantes, né? Quando a gente fala de indústria, a gente precisa falar sobre esse processo de urbanização, né? Por quê? A indústria normalmente ela vai atrair muitos trabalhadores. Por conta disso, é normal que a gente acabe tendo um processo de imigração, tá? Então isso faz com que acabe tendo um impulsionamento do crescimento das cidades. Então, normalmente, quando uma indústria ela é aberta em determinado local, é normal que muitas pessoas se mudem para essa cidade em busca de melhores qualidades de vida. Então, a gente vê o processo de imigração. Como a gente vê muitas vezes o processo, né, de imigração ali de êxodo rural, que eram as pessoas saindo do campo para a cidade em busca de melhores qualidades de vida, de indústria, de trabalho. Tá? Então, é normal que a urbanização acabe sendo acelerada por conta das indústrias quando chegam nesses locais. Tá? Questão do trabalho, né? Porque quando a gente trabalha lá, a primeira revolução industrial, a gente vai trabalhar essas longas jornadas de trabalho, baixos salários, a questão do trabalho infantil, tá? Inclusive, ó, conteúdo de história para vocês, caso caia alguma questão, caso caia alguma questão não, perdão. Caso o tema da redação esteja relacionado ao trabalho infantil, vocês conseguem relacionar aí com a primeira revolução industrial, por exemplo. A gente vai ter pouca proteção, exploração, né? A gente não vai ter direitos dados aos trabalhadores. Então isso é importante para vocês sempre associarem também e entender que o trabalho ele vai ser visto como uma mercadoria. Quando a gente fala do capitalismo industrial, a força de trabalho ela é vendida em troca do meu salário. Então, como é que eu recebo, que eu boto dinheiro no meu bolso? Como é que eu recebo o meu salário? Através da minha força de trabalho. Então, eu dou a minha força de trabalho e em troca eu recebo o meu salário. Essa é a ideia do capitalismo industrial, tá? Eu recebo de acordo com aquilo que eu produzo, diante daquilo que eu dou, tá? Indústria brasileira é importantíssima aqui para vocês, trazendo essa ideia de indústria para o Brasil, tá? A industrialização brasileira, a gente sempre diz que ela é tardia, tá? Nós temos uma industrialização tardia aqui no Brasil e ela é concentrada espacialmente. O que danado, prof, a senhora quer dizer quando ela é concentrada espacialmente? Quer dizer que ela não é espalhada, não é sobre todo o Brasil, ela vai ficar concentrada em alguns lugares, tá? Então, no século XIX, enquanto os países já estão lá na Europa avançando, correndo horrores, tá travado aí só para mim ou tá para todos? Acho que voltou. Então, vejam bem,
Lá no século XIX, enquanto os países... Apagou. Voltou. Muita calma nesta hora. Muita calma nesta hora, ainda estamos por aqui. Eu acho que pra lá, pra vocês tá normal, então tudo sob controle. Caiu só para mim. Eu não me vejo, mas vocês me veem, então tá tudo bem. Vocês me veem e me ouvindo, tá tudo sob controle. E aí, vê bem, lá no século XIX, pra vocês pegarem aí, a gente vai ter uma industrialização ainda fraca aqui no Brasil, tá? E aí, a gente vai ter a Era Vargas. Quem lembra de Era Vargas? Daquele processo que Vargas fica 15 anos no poder, que a gente chama de ditadura varguista. Pronto. Aí é nesse processo de Era Vargas que a gente começa com um processo de fortalecimento da indústria, que a política, a gente começa a ter a política de substituição das importações. Isso vai ser ainda mais fortalecido depois com o JK, tá? Com o Juscelino Kubitschek. Nós também vamos trabalhar essa ideia dele aí. Porque de 50 a 60, a gente vai ter o processo de desenvolvimentismo, que vai ser esse processo de expansão das infraestruturas e da entrada das multinacionais aqui no Brasil. Então, Vargas fica até 45, tá? E aí ele sai, né? A gente vai aí para os próximos presidentes, né? Os 5 próximos presidentes, que a gente diz que é o processo aí do nosso governo democrático, né? E aí a gente tem Dutra, aí a gente tem JK, na verdade a gente tem Dutra, aí volta de novo Vargas, aí depois a gente tem JK, enfim. Então a gente vai viver principalmente com o JK esse processo de industrialização, desse desenvolvimentismo muito forte, tá? E aí a gente é para a década de 60 e de 70, aonde a gente vai ter aqui as grandes obras de infraestrutura. Aqui a gente vai ter uma expansão industrial maior, aqui eu vou ter uma maior integração territorial. Aí de 80 a 90 a gente começa a ter o que no Brasil? Crise econômica, aí a gente vai ter uma abertura econômica, começa aquele processo de privatização e a gente começa a ter um avanço do neoliberalismo, tá? Muito importante. E aí a gente entra nos anos 2000. Quando a gente entra ali nos anos 2000, a gente acaba tendo um aumento da competição global. A gente vai ter aqui um processo de redução da participação da indústria e os sinais aí da desindustrialização. Beleza? E aí, vejam só. Lembra de JK? Por quê? JK vai ter aquele plano de governo aqui, ó, tá vendo? É geografia, mas não consigo falar de história, né? A gente sempre mistura. Vocês lembram, vou até aqui para botar. Quando a gente fala de JK, a gente vai lembrar daquele famoso slogan, que é 50 anos. Cadê aqui, ó? 50 anos em 5. Tá? Que vocês têm que lembrar que nesse período aqui, a gente está vivendo um processo de eleição, né, de democracia, aonde o presidente, ele vai estar, ele vai de 1956 e aí ele vai até 1961, tá? Exatamente nesse processo aqui do desenvolvimentismo que eu falei para vocês. Nesse período aqui, momento história, né? O presidente elegido, ele não fica 4 anos no poder feito agora, né? Ele fica 5 anos no poder e ele não pode ser reeleito. Então, eles eram elegidos, tinha votação, eles eram elegidos, ficavam 5 anos, depois de 5 anos eles não podiam continuar e se reeleger novamente, se candidatar de novo, né? Tinha que sair. Não podia. Hoje em dia a gente sabe que pode, e hoje em dia é de 4 em 4 anos. Então, o JK, ele entra em 56, e sai em 61, tá? Em janeiro de 61. E ele promete aí que vai avançar o Brasil 50 anos em 5. Então, nesse período aqui, eu estava dando até aula de manhã para os meninos sobre isso, de história, que é nesse período aqui que vai surgir muitas rodovias, que vão fazer a questão da malha rodoviária, né? A ideia da malha rodoviária. É aqui que vai surgir essas multinacionais, então vai ser um processo onde o Brasil vai crescer muito, mas também o Brasil vai acabar tendo muitos problemas financeiros. A gente começa fazendo dívida, a gente vai de dinheiro emprestado aos Estados Unidos, aí fica devendo aos Estados Unidos, aí fica dependente dos Estados Unidos, e aí a gente vai virar uma grande bola de neve, e aí o Brasil vai viver grandes processos, que aí quando a gente chega, inclusive ali nos anos, na década de 80 para 90, a gente vai viver uma grande crise econômica, né?
onde vai ter abertura econômica, privatização, esse avanço do neoliberalismo, e a partir dos anos 2000, a gente começa com a competição global aumentando muito forte, onde agora eu vou ter uma redução da participação da indústria e esse sinal de desindustrialização, tá? E é que eu vou ter até aqui para vocês, que são substituições importantes, né? Produzir internamente, a gente começa agora a fazer o seguinte, produzir internamente o que antes era importado, tá? A gente vai ter aqui, por exemplo, ó, instrumentos, né? Produção do mercado interno, tarifa, investimento estatal, empresas públicas, tá? E qual vai ser o papel do Estado nisso aqui? Vai ser exatamente investir em infraestrutura nas empresas estatais, nos setores estrangeiros, né? Em relação a petróleo, siderurgia, energia, transporte e o incentivo à industrialização. E as multinacionais no Brasil, prof, como é isso? Então, a gente vai começar a ter um aumento de produção dessas multinacionais, onde a gente vai ter um aumento aí de emprego, de tecnologia, só que isso também vai gerar uma dependência, tá? Do capital, da tecnologia e também das decisões externas. Então, a gente tem aí essa balança aí quebrando, tá? Trouxe aqui outros temazinhos importantes para vocês. Rapidão. Ó, vou passar esse mapinha para vocês, para a gente ver depois, mas ó, outros temas importantes de vocês lembrarem, que é a ideia da guerra fiscal, que é a disputa entre estados e municípios para atrair empresas com incentivos fiscais. Lembrem sempre da Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque é uma área de incentivo fiscais, tá? Porque aqui a gente vai ter um incentivo para estimular a industrialização e integrar de maneira econômica a Amazônia. Então, sempre lembre da Zona Franca de Manaus, pode cair na prova de vocês, tá? A questão da dependência tecnológica, que é essa necessidade da tecnologia aí, das máquinas e dos conhecimentos vindos de outros países. Desindustrialização, com essa redução da participação da indústria na economia ou da perda relativa da importância do setor industrial. Pode cair muito para vocês a ideia do meio técnico científico informacional, que é esse espaço marcado aí pela integração da ciência, tecnologia, informação, redes e transportes e comunicação de atividades econômicas. E indústria e meio ambiente, para que gere essa ideia aí, né? A relação da indústria com o meio ambiente, gerando a questão da poluição, da degradação do solo, mas que também pode desenvolver tecnologias mais limpas, reciclagem, energia renovável, economia circular, tá? Tudo isso aí para vocês. Pediram para voltar, vou deixar assim para vocês tirarem o print para a gente ir para as questões, responder umas questõezinhas aqui rápidas. Show? Posso para as questões? Podemos meter mola nas questões. Vocês pegam aí com calma o mapinha mental para vocês, beleza? Bora simbora. Ó. Vamos voltar ao princípio de sempre. Vamos responder questões. Primeira coisa é olhar a fonte, tá? O que a fonte diz pra gente? A fonte está trabalhando inteligência artificial, economia freelance e está vindo atrás de você. Bora ver o que isso aqui quer dizer. Beleza? Bora ver a pergunta. O que a pergunta quer da gente? O texto critica a mudança tecnológica em razão da seguinte consequência. Então, eu já sei que o texto está criticando a mudança tecnológica e eu quero saber qual é a consequência disso. Por que ele está criticando? Beleza? Bora ler o texto. Por trás da mágica do Google Assistant, de sua capacidade de interpretar 26 idiomas, está uma enorme equipe de linguistas, distribuídos globalmente, trabalhando como subcontratados, que devem rotular tediosamente os dados de treinamento para que funcione. Eles ganham baixos salários e são rotineiramente forçados a trabalhar horas extras não remuneradas. A inteligência artificial não funciona com um pozinho mágico. Ela funciona por meio de trabalhadores que treinam algoritmos incansavelmente até que eles automatizem os seus próprios trabalhos. E aí, qual é a alternativa certa? Questãozinha fácil. Bora lá. Jane, Stephanie, José, tô indo de E. E o resto da galerinha que tá por aí, digam aí qual é a alternativa de vocês. Todos indo de E. A alternativa aí de vocês está correta, tá? Letra E.
Essa é uma questão que vocês conseguem responder tanto na perspectiva de geografia, quanto na perspectiva de sociologia, beleza? Sempre gosto de mostrar para vocês o quanto as questões são interdisciplinares. É de Enem. Vamos embora. Mais um aqui, ó. Isso é bem conhecido, né? Temos 2 textos. Os textos apresentam perspectivas da nova corrida espacial que revelam respectivamente o quê? Aí a gente tem que ver, né? Texto 1, corrida espacial, show. Texto 2, eu sei que é corrida espacial também. Mas bora pro texto 1 aqui. Por hora, apenas os mais abastados poderão sonhar em viajar ao espaço, seja por um foguete ou por um avião híbrido, mas toda a população global poderá sentir os efeitos dessas viagens e avanços tecnológicos. Para uma aventura dessas, as empresas tiveram que criar novas tecnologias que podem, em algum momento, voltar para a sociedade. A câmera fotográfica, hoje comum no mundo, antes foi uma invenção para ser usada em telescópios, e o titânio, usado até na medicina, foi desenvolvido para a construção de foguetes. Texto 2. Viemos em paz. E aí tá o ETzinho. Acredite em mim. O ETzinho olhando para a imagem ali, né? Falando com os indígenas, tipo, no iPad. Acredite em mim. Não confie nesse pessoal. Olha aí. Esses textos estão apresentando de maneira respectiva o quê? Dependência e progresso. Eles estão mostrando expectativa e na segunda desconfiança. Angústia e adaptação, pioneirismo e retrocesso, ou receio e civilidade. E aí, deixa eu botar aqui para ver se dá para ver todas as alternativas. Tá. Lembra que ele quer de maneira respectiva. Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Resposta certa é letra B, gente. Opa. Alguns de vocês colocaram letra E, mas vê bem. Na E, ele fala assim, ó, receio e civilidade. Quando eu falo de civilidade, eu falo que é o quê? Um ambiente civil, onde as pessoas se relacionam bem, onde todo mundo, né, tá tendo a civilidade de trabalhar um com o outro de maneira boa. Mas quando eu olho para a imagem, não é isso que eu vejo, não. Ele fala, ó, vimos em paz. Aí o indígena faz, acredita em mim, não confie nesse pessoal. Ou seja, não tá tendo civilidade. Ele tá, inclusive, avisando, ó, não confia nele não, que nem em paz não tem nada de civilidade não. Eles vão chegar aí e vão botar pra torar em vocês. Então não tem como ser a letra E, tá? Mas na primeira, ó, expectativa, porque eles falam que podem, porventura, essas empresas tiverem que criar novas tecnologias, que podem em algum momento voltar para a sociedade. Então, há uma expectativa de voltar para a sociedade, assim como foi com a câmera fotográfica, tá? Então, expectativa. E na segunda, desconfiança. Aí, ó, não confie, ainda tá em maiúsculo, não confie, mais escuro, né, maior? Não confie, não, tá? Letra B, de bola. Letra D, alguns aí falaram também, né? Pioneirismo e retrocesso. Não fala sobre retrocesso, porque no caso tá falando sobre avanço, né? Ele tá chegando em Marte, chegando na Lua, tá chegando em outros, saindo aí da Terra. Então não tem como ser retrocesso. Teoricamente seria um avanço tecnológico, tá? Em relação à corrida espacial. Que a pergunta é corrida espacial. Beleza? Próxima questão aqui pra gente finalizar rápido, ligeirinho. Primeiro a fonte e fala movimento operário no Brasil. Bora lá. Essas condições de trabalho próprias de uma sociedade em processo de industrialização como a brasileira no início do século XX indica o quê? Então tem que ver quais são as condições de trabalho que está sendo falada aqui relacionada com a industrialização brasileira no início do século XX. A tecelagem é uma sala com 4 janelas e 150 operários. O salário é por obra. No começo da fábrica, os tecelões ganharam em média 170 mil réis mensais. Mais tarde não conseguiu ganhar mais do que 90. E pelo último rebaixamento a média era 75 mil réis, ou seja, o salário só desceu. E se a vida fosse barata? Mas as casas que a fábrica aluga com 2 quartos e cozinha são 20 mil réis por mês, e outras são de 25 a 30 réis. Quanto aos gêneros da primeira necessidade, em regra, custam mais caro do que em São Paulo. Ou seja, está falando que o salário continua descendo, mas o custo de vida está o quê?
alto. Isso está falando aqui de quê? Terceira questão. Isso é uma exploração da burguesia? Isso é uma organização dos sindicatos? Isso é a ausência de especialização? Isso é uma industrialização acelerada ou alta de preços? Que letra? Boa, já começaram aí, né? Menino, adiante amor. Realmente fizeram discípulos aqui do Ante Amor, não foi? Não teve para onde correr. Resposta certa, letra A. Exploração burguesa, né? No texto a gente tá falando aí da galera da tecelagem que tá trabalhando e recebendo muito pouco para aumentar a produtividade de quem? Da burguesia, e como consequência tá trazendo problemas sociais, porque a gente está tendo aí uma renda insuficiente para moradia, educação, saúde, alimentação, o que leva aí leva um padrão de urbanização caracterizado pela precariedade das habitações e do acesso dos serviços sociais. Essa também é uma questão que vocês conseguem responder, né, tanto com conhecimento em geografia quanto de sociologia. Beleza? Tudo certo? Existe alguma dúvida? Nós temos aqui várias questões que Samuel vai mandar para vocês no linkzinho do Drive. E eu oriento vocês a responderem todas as questões. A aula da noite é só de 6 às 6h30 da noite. Então, ainda é 3h30. Você tem tempo, pega agora mesmo, abre lá o Drive, senta na cadeira, pega a tua caneta e vai-te embora responder as questões que ficaram faltando. Confere lá, responde tudo direitinho. Pratica, porque não tem como. Geografia, história, prova de humanas, não é só me ouvir falar. Seria incrível, né? Se fosse. Mas a gente precisa também praticar, e praticar muito. A gente não pratica só cálculo e matemática em física, não, tá vendo? Tem que praticar também humanas, tá? Por hoje, gente, é isso. Encontro vocês semana que vem com monitoria de história, tá? Fiquem com Deus, boa semana para vocês, bons estudos e até semana que vem. Você está preparado para embarcar em sua jornada para o sucesso? No decorrer da caminhada, é normal se sentir confuso e muitas vezes até perdido, mas através da inovação e de uma educação empreendedora, você pode desenvolver suas competências, atingir suas metas e transformar sua vida. O Sebrae Mais Acelere pode te ajudar a ir mais rápido rumo aos seus objetivos. Te convidamos a pisar no acelerador junto com a gente e ir cada vez mais longe, acelerando fora da curva. Acesse o QR Code e dê um play no seu futuro. Já parou pra pensar que a gente tá sempre se expressando em tudo que é lugar? Se expressar tem a ver com se mostrar, jogar pra fora quem você é. E nesse vai e vem de ser e não ser, de começos e recomeços, que a gente se expressa de verdade. Sua maior expressão tá numa BIC. Escolha a sua. Sua graduação presencial começa na maior do Nordeste, há 23 anos transformando vidas através da educação superior. No mês do estudante Uninassal, as 3 primeiras mensalidades saem por R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Aproveite essa condição especial e dê o próximo passo na sua carreira. Inscreva-se agora em uninassal.edu.br.